Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos. Estamos reunidos, conforme o objetivo que temos falado desde o começo, glorificar ao nosso Deus, louvá-lo, engrandecê-lo e refletirmos na palavra dele, palavras que são as palavras de vida, como bem Pedro destacou diante de Cristo, onde ele entende que não haveria outro lugar para ir a não ser na presença de Cristo, porque somente nele encontrava palavras de vida eterna. E nisso, meus queridos, gostaríamos de compartilhar com os irmãos a respeito, é uma carta, podemos dizer, pelo qual sou um pouco suspeito, porque eu sempre acabo citando bastante ela, mas uma das cartas que eu mais gosto, de Paulo, que é a carta aos Filipenses. Toda a carta de Filipenses, ela aborda um pouco sobre como que Paulo, ele destaca a nossa cidadania nos céus. A carta toda ali de Filipenses, Paulo, ele está abordando alguns pontos, de uma forma tanto teórica quanto prática, a respeito de como viver uma vida direcionada pelo Evangelho, por algo que é muito maior do que as coisas desta vida. E nós gostaríamos, é claro que se a gente for pegar toda a carta, teremos vários pontos a destacar, sempre trazendo para este objetivo de como que uma vida sendo direcionada pelas coisas lá do alto, pela cidadania dos céus, pelo Evangelho, pela glorificação de Cristo, precisa transformar, precisa trazer para as nossas vidas. Em todos os capítulos da carta nós temos sempre alguma coisa a destacar. Mas hoje eu gostaria de convidar os irmãos para a gente poder refletir ainda no primeiro capítulo, dos versículos 12 até o versículo 26. Como falei, poderíamos fazer um apanhado de toda a carta aos Filipenses, buscando trazer esta reflexão sobre viver pelo Evangelho, ter uma vida plena pelo Evangelho, considerando acima de qualquer outra das coisas pelo qual nós vivenciamos aqui. Mas gostaríamos de refletir nesses versículos, nesses 17 versículos, pelo qual nós iremos ler logo mais. Então, nosso objetivo era entender pela vida de Paulo, porque aqui Paulo, neste momento, Paulo ele está fazendo um relato da sua vida. Neste momento, Paulo ele está relatando sobre a sua situação, a posição que ele se encontra. Ele não necessariamente está falando uma instrução genérica para a igreja, ele instrui a igreja, mas por meio do seu exemplo. Então, Paulo ele está trazendo aqui nesses versículos o seu exemplo da sua situação para poder instruir a igreja. Então, nosso objetivo é olhar para este exemplo da vida de Paulo, de uma vida completamente transformada e dependente do Evangelho e de Cristo, e olhar para mim, e olhar para cada um de nós. Como volto a reforçar, toda a carta de Filipenses, ela aborda estes temas, mas vamos focar somente nesses versículos. Rapidamente, a igreja de Filipos, foi a primeira igreja fundada no continente europeu. Ali, se os irmãos bem lembram, Paulo, quando chega ali, eles pregam para uma mulher chamada Lídia, ela se converte, e a igreja se estabelece na casa de Lídia. Temos alguns outros pontos a destacar. A gente observa um papel até interessante das mulheres ali no contexto da cidade de Filipe, Paulo nominalmente citando outras mulheres que foram participantes da pregação do Evangelho junto com Paulo.
né? E ali em Filipos, ela era uma cidade com muita relação com o Império Romano. Ali você poderia ver templos para deuses romanos, tinha escavações arqueológicas, um grande fórum, um grande anfiteatro, né? Lojas, várias inscrições cívicas em latim e por aí vai. E também era uma importante cidade comercial, né? Pois a principal rota, a Via Ignácia, né, passava por ela. Então, olha só, antes de entrarmos no texto, o que nós falamos agora há pouco, no começo? De que toda a carta de Filipenses, Paulo ele procura apresentar como Cristo, o Evangelho, como algo muito superior às coisas desta vida. E quando a gente olha para a cidade de Filipos, nós vemos que é uma cidade completamente dominada, né, culturalmente, influenciada pelo maior império da época, que era o Império Romano. Vemos uma cidade com uma diversidade muito grande cultural, política e religiosa. Podemos dizer de que era uma cidade que tinha muitas coisas terrenas para nos apegarmos. Tanto que, em Filipenses, no capítulo 3 de Filipenses, Paulo ele se utiliza desse exemplo, falando, olha, eu poderia me orgulhar por causa dessas muitas coisas terrenas. Mas lá, o que ele diz no final? Mas para mim, quando eu me encontro com Cristo, todas essas coisas viram esterco. Então, o contexto dessa cidade é uma cidade que tinha muitas coisas pelo qual nós poderíamos nos agarrar. Comércio, dinheiro, estrutura financeira, estrutura religiosa, estrutura política, influência política. Então tinha muita coisa para as pessoas se agarrarem. E Paulo, quando ele escreve essa carta, muito provavelmente ele estava na sua prisão domiciliar, por volta do ano 62 depois de Cristo. E após ele receber, né, da igreja de Filipos, um sustento, né, por meio de Epafrodito, ele cita na sua carta a respeito disso. Então ele escreve essa carta buscando encorajar a fé dos filipenses. Não há problemas muito claros aqui, há um ou outro destacado ali, né, que estava acontecendo na igreja local, mas não há uma carta, como podemos dizer, se comparada à carta aos Coríntios, que praticamente cada capítulo era um problema que Paulo estava tendo que resolver. Já na carta de Filipenses é mais uma carta de encorajamento, uma carta de exortação para o fortalecimento da fé. Tanto que em alguns momentos Paulo ele fala sobre isso, ele fala que o objetivo dele, né, para que a igreja de Filipe pudesse progredir, ter alegria na fé, progredir na fé, continuar progredindo na fé. Então esse é o contexto da carta aos Filipenses. Então, entendendo também o objetivo de Paulo escrever essa carta, nós precisamos então olhar para o que nós podemos aprender com isso. Então vamos para o nosso texto base, né, o texto pelo qual nós citamos. O conteúdo deste texto, Paulo ele está mostrando a sua situação por consequência do Evangelho. Né? Então Paulo ele está relatando a sua situação por consequência dele cumprir a ordem de Cristo sobre ide e anunciai o Evangelho a toda criatura. Então era essa a situação, esse é o conteúdo que Paulo ele escreve aqui nestes versículos. E que diz o seguinte: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, que pregam
Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que dessa forma, que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro? Sim, sempre me alegrarei. Porque estou certo que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Meus irmãos, conforme nós falamos, Paulo ele relata aqui a sua situação, pelo qual ele vive, ele relata a sua situação pelas coisas que ele passou, por consequência do Evangelho, e ele também relata a alegria que ele se depara por causa dos frutos daquilo que ele passou. E ele utiliza da situação pelo qual ele passou, pela sua própria experiência. Então aqui nós vemos Paulo, ele fazendo uma aplicação prática a respeito do que é viver pelo Evangelho. E é muito interessante a respeito disso, porque às vezes nosso maior desafio, na maioria das vezes, estamos falando aqui a respeito das coisas de Deus, mas até mesmo para aqueles que aí estão aí enfrentando o desafio, né, do estudo, às vezes grande problema, uma grande gap que se encontra, né, déficit que temos no processo educacional, é a gente conseguir aliar a teoria com a prática. Então Paulo aqui, neste momento, ele está se utilizando da sua própria vida, falando a respeito sobre como é viver pelo Evangelho, usando na prática a sua própria vida. E nos versículos 12 a 14, o que nós podemos olhar aqui? Nós vemos que Paulo, ele está preso. Ele fala a respeito disso, né? Ele cita sobre a guarda pretoriana, de quando ele está falando sobre a sua prisão, né? Que estou preso por causa de Cristo. No versículo 13 ele cita sobre isso. E ele fala que ele passou por muitas coisas. Ele fala assim: irmãos, saibam que as coisas que me aconteceram, quando a gente olha para o livro de Atos, nós vemos as diversas coisas pelo qual Paulo já passou. Ele passou por açoites, ele passou por prisões, inclusive ele está em uma escrevendo essa carta, ele já foi apedrejado, ele já teve que fugir de um cesto, já foi perseguido. Então Paulo enfrentou muitas coisas. Então ele está falando com grande propriedade, e essas coisas são de conhecimento de todos.
Então, quando ele fala a respeito das coisas que me aconteceram, ele não está falando de pequenas dificuldades que temos, ele não está falando de cansaço, ele não está falando a respeito da dificuldade que eu tenho para caminhar, para andar, ele não está falando a respeito disso, mas ele está falando de coisas muito mais pesadas, pelo qual nós podemos imaginar, pelo qual nós podemos ler nos relatos que temos no livro de Atos dos Apóstolos, e também ler a respeito dessa carta, lembrando dessas coisas pelo qual ele passou. Talvez muitos reclamariam deste estilo de vida, destes sofrimentos. Paulo citando sobre essas coisas que aconteceram até o momento, nesta carta. Como que seria você nessa situação? Parecendo que nada está dando certo na sua vida? Porque muitas das vezes, se a gente olhar pelos olhos humanos, parecia que nada estava dando certo na vida de Paulo. Talvez alguém de fora poderia pensar, falar assim, poxa Paulo, você foi escolhido diretamente pelo Senhor Jesus, mas toda hora que eu vou olhar para você, você está num calabouço, você está numa prisão, o pessoal te pegou ali, tacou pedra em você, em determinado momento ali foram para te açoitar, nem sabia que você era cidadão romano. Talvez alguém hoje, poderia dizer assim, Paulo, você está precisando de orar um pouco mais, hein? Porque a prova é grande, meu amigo. O que você está passando, cara, deve ser algum problema espiritual. A visão pequena, limitada, ou pelo próprio contexto da carta de Filipenses que nós falamos, quando Paulo coloca as coisas espirituais, o evangelho, acima de qualquer outra coisa material e terrena, mas ainda há muitos pegados nas coisas terrenas, com um olhar limitado, com um olhar pobre, com um olhar voltado para as coisas dessa terra, que eu tenho certeza de que muitos estariam falando exatamente essas palavras para Paulo. Talvez visitando ele na prisão e simplesmente falando, meu amigo, eu acho que você precisa orar mais. Você sai de uma fria e entra numa outra pior. Talvez nós pensaríamos dessa forma. Talvez nós não conseguiríamos nos imaginar nessa situação. Mas Paulo, ele descreve, ele fala sobre essas coisas pelo qual ele passa. E o engraçado aqui é que o consolo e o conforto que Paulo dá à igreja não é, irmãos, quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram até este momento, elas vão acabar, porque Deus vai me livrar delas, porque Deus vai me restaurar, porque Deus vai me sustentar, vai me colocar diante de todos, e todos verão, todos aqueles que me perseguiram, me verão diante deles. Muitos consolam aos outros com palavras dessa forma. Que evangelho é esse? Parece familiar? Será que já ouvimos algo parecido assim? Talvez essa era a forma de Paulo consolar os irmãos que estavam angustiados em saber que Paulo estava preso. E que talvez ele ainda poderia até ser morto. Como ele já estava meio que preparado. Ele cita, no capítulo 2, versículo 17, falando assim, olha, mesmo que eu seja derramado como oferta de libação em favor de vocês, Paulo sabia que o fim dele se aproximava. Então a gente fica imaginando uma igreja que mandou um sustento para Paulo, preocupada com a sua situação. Qual será que é o conforto e o consolo que essa igreja deveria receber? Talvez a gente, na nossa pequena fé, estaríamos esperando receber isso. Irmãos, eu sei que vocês têm me acompanhado de todas as coisas até aqui, mas Deus vai me livrar de todas elas.
Deus vai me restaurar, Deus vai me colocar diante de todos aqueles que me perseguiram, aleluia. Talvez seja isso que as pessoas esperam ouvir de consolo. Mas Paulo não fala nada disso. Paulo conforta a igreja. O que ele fala para confortar a igreja? Meus irmãos, saibam que tudo que me aconteceu, sabe o que fez? Contribuiu para a propagação do Evangelho. O conforto da igreja, o consolo da igreja não era a situação física de Paulo. O consolo para a igreja não era a vitória física e terrena a respeito das coisas da vida de Paulo. Não era o cessar dos sofrimentos. Mas o consolo que Paulo ele traz para a igreja aqui é: irmãos, o evangelho continua sendo anunciado, mesmo diante das coisas pelas quais eu passei, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das pedras que me tacaram, mas o evangelho continua sendo anunciado. Paulo ele consola a igreja falando que o evangelho permanece sendo anunciado. Que maravilha, irmãos, a gente poder ver o grande poder do evangelho, aquele que transforma e dá vida para toda e qualquer pessoa deste mundo, toda e qualquer pessoa. Aquele que aponta somente para Cristo como centro da razão da nossa existência. Então Paulo, ele se alegra nesses 3 primeiros versículos, pois pessoas conheceram a Cristo, primeiro ponto. Por causa da situação de Paulo, os guardas, aqueles que prenderam Paulo, conheceram a Cristo. Os seus inimigos, aqueles que te açoitavam, Paulo se alegra por isso, quando ele fala, no versículo 13, quando ele fala que as coisas têm contribuído para o seu progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Pessoas conheceram a Cristo. Pela sua situação, pessoas ouviram falar de Cristo. Então Paulo ele se alegra a respeito disso. Nós vemos o desejo genuíno de Paulo em falar para os outros a respeito de Cristo. Isso me faz voltar de outro versículo que os irmãos sabem, sempre acabo citando, lá em Atos capítulo 4, versículo 20, quando os apóstolos diante do Sinédrio, e aqueles ordenando que eles nunca mais falassem no nome de Jesus, o que eles respondem ali diante do Sinédrio? Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mesmo diante daqueles que o queriam calar, eles falam assim: meus amigos, não tem como, não tem como. Eles estão falando assim: irmãos, não tem como eu ficar quieto. É isso que os apóstolos diante do Sinédrio falaram, e é isso que nós vemos na vida de Paulo. Ele está falando: meus irmãos, não tem como eu ficar quieto, mesmo sendo os guardas que me prenderam, mas eu falo de Cristo para eles, eles conheceram a Cristo, e eu estou alegre por isso, que eles conheceram, eles pelo menos ouviram falar. A alegria dele, de saber que pessoas pelo menos ouviram falar a respeito do Evangelho. Outra coisa que nós vemos Paulo se alegrando é que a situação pelo qual ele estava passando apontava para Cristo. As pessoas poderiam olhar para a vida de Paulo e mesmo assim conseguiam enxergar a Cristo. A respeito da sua alegria, a respeito da sua forma de reagir e de viver.
diante daquelas situações. Quer exemplo maior do que Paulo e Silas na prisão? Inclusive, os irmãos mais conhecidos aí, que lembram melhor aí das histórias, se não me falha a memória, na própria cidade de Filipos, quando eles cantam, e ali as cadeias se abrem, e a forma como que Paulo reage a toda aquela situação, foi capaz de converter a vida de um guarda e toda a sua família. Então a forma de Paulo viver e passar por essas situações apontavam para Cristo. Paulo se alegra a respeito disso. No capítulo 4 de Filipenses, a gente vê ele falando: eu aprendi a viver feliz sobre toda e qualquer circunstância. Então aqui podemos ter certeza de que ele estava feliz, até porque a Filipenses é a carta da alegria. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez, irmãos, eu repito, alegrai-vos no Senhor. Nós podemos observar de que Paulo, ele se alegra porque mais pessoas também falam de Cristo. No versículo 14, ele fala sobre isso. E os irmãos, em sua grande maioria, estimulados por causa das minhas algemas, eles ousam a falar a palavra com mais coragem. Paulo se alegra porque não é somente ele, mas a maioria dos outros irmãos também falam de Cristo. A maioria dos outros irmãos também falam de Cristo. Paulo se alegra estando preso porque o Evangelho está sendo anunciado. Logo mais, nos outros próximos versículos, os próximos 4 versículos, do versículo 15 ao 18, nós vemos que Paulo ele começa então a citar as pessoas que anunciam o Evangelho com más intenções, no objetivo de entristecê-lo. Talvez possa ser alguém buscando glória para si, querendo tomar o lugar dele. Sabemos de que Paulo não buscou nenhuma glória para si, mas Deus o colocou à frente dessas missões para anunciar aos gentios, e ele o fez com muita honradez e muita obediência ao chamado de Deus. E esse destaque que Paulo recebe, dificilmente nós vemos ele chamando para si, mas ele sempre atribuindo para Deus. Era um destaque que vinha de forma acaba sendo natural, onde todo mundo tinha como uma referência. Porque pelas igrejas que ele tinha implantado, pelas pessoas que ele tinha orientado, pelos novos missionários que ele tinha formado, Tito, Timóteo, alunos de Paulo, que foram estabelecidos como aqueles para auxiliar outras igrejas. Então ele cita a respeito de pessoas que anunciam o Evangelho por egoísmo próprio, buscando trazer glória para si. Mas aqui agora a gente vê também uma outra coisa muito interessante. Em vez dele ficar chateado, ou solicitar que as igrejas fossem cobrar tais pessoas, nós vemos Paulo se alegrando novamente que Cristo está sendo anunciado. É importante a gente destacar de que Paulo não está falando de um falso evangelho, porque ele combateu bastante falsas mentiras, evangelhos falsos, mensagens falsas, mensagens que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Paulo combatia. Mas Paulo fala que quem está sendo anunciado? Cristo. Então dá a entender de que são pessoas que anunciam o evangelho verdadeiro, porém com intenções erradas. Mas em vez de a gente ver Paulo solicitando que as igrejas fossem cobrar tais pessoas, a gente simplesmente vê Paulo se alegrando que
mais pessoas falam de Cristo, independentemente do seu intuito, ou independentemente da sua motivação. O que importa, mais do que a glória, mais do que as próprias convicções, é Cristo ser anunciado. Irmãos, e este momento aqui, algo que tem falando para mim, falando mesmo para mim mesmo, até mesmo por situações recentes, isso falou ao meu coração, meus irmãos. Por quantas vezes eu desdenhei de grandes mensagens ou de grandes pregadores, só por causa do local aonde eles estavam, só porque eu não tinha uma concordância doutrinária ou teológica. Por quantas vezes homens que simplesmente pregam o evangelho verdadeiro, não estamos falando de falsas mensagens, e que às vezes até mesmo aceitam ir para outros lugares completamente diferentes pelo quais eles são acostumados, de doutrinas completamente diferentes, mas eles vão para anunciar o evangelho, em falar a verdadeira mensagem e a palavra de Deus para as pessoas. Por causa de divergências teológicas, doutrinárias, até mesmo culturais. Quantas vezes eu tenho deixado meu ego, meu orgulho, as minhas convicções próprias acima do evangelho. E em vez de nos alegrarmos juntos, nós simplesmente repudiamos. E aqui eu fico imaginando Paulo na nossa situação, assim, que alegria eu poder ver um grande pregador da palavra de Deus falando para milhares de pessoas. Por mais que eu não tenha muitas concordâncias com muitas outras coisas, mas a palavra verdadeira foi lançada a milhares de corações, a milhares de terras, de solos, pelos quais ela pode ser cultivada. E muitas das vezes eu, irmãos, simplesmente por causa dessas coisas, dessas divergências, eu acabo não aceitando, não me alegrando. Isso tem falado ao meu coração. E aí agora falamos juntamente com Paulo, o que importa? Importa é que Cristo está sendo anunciado. E que pessoas possam conhecer melhor o verdadeiro Cristo. Recentemente, já comentei, falei outras vezes, a forma de abordagem, a forma tão amável de olhar para as pessoas que precisam entender a verdadeira graça e o verdadeiro evangelho. Eu sempre acabo citando como eu gosto de acompanhar essa abordagem tão amorosa, mas verdadeira, sem deixar de falar da palavra. Às vezes sempre vejo do próprio Luiz Saião. Mediante os acontecimentos, ele descreveu a respeito de uma situação pelo qual ele vivenciou, aonde ele estava num grande congresso, bem marcado pelos grandes nomes da teologia reformada, bastante conhecimento teológico, doutrinário, onde muitos iam lá para aprender da palavra de Deus. E ele simplesmente citando de que um dos palestrantes, citando de um dos movimentos, pelo qual sabemos muito bem dos problemas que tem, até mesmo considerando de forma herética, até mesmo por nós, e que realmente muitos que anunciam um falso evangelho, desses novos movimentos que tem. E ali um dos palestrantes dizendo de uma forma bem rígida, falando
Olha, todos aqueles movimentos, são todos heréticos, são todos pagãos. E aí Saião, ele simplesmente contando que ao sair ele se depara com um grupo de pessoas chorando, querendo ir embora. Ele chega para poder conversar, para entender, as pessoas falam assim, olha irmãos, eu sei que às vezes a gente não tem tanto conhecimento teológico, eu sei que às vezes nós não temos muitas instruções, e a gente veio aqui para aprender mais, mas o que ouvimos ali às vezes foi muito duro, foi forte para os nossos corações. E ali ele fala, ele simplesmente ora com eles, fala assim, não vai embora, fique, ouça um pouco mais. Há pessoas que foram alcançadas porque ouviram falar de Cristo. Pessoas com coração genuíno que ouviram falar de Cristo. Não importa o meio onde elas estão, mas elas ouviram falar de Cristo, irmãos. Ouviram falar de Cristo. Aceitaram a Cristo de forma genuína. E precisam aprender mais de Cristo. Precisamos anunciar lá. Pregar o Evangelho. Simplesmente pregar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Porque há muitos que aceitaram, ouviram e às vezes não têm a orientação. Porque sabemos dos problemas, dos desvios e erros teológicos, doutrinários, mas precisamos também ir lá pregar. O Evangelho precisa ser anunciado, Cristo precisa ser anunciado. O Evangelho precisa ser anunciado acima das minhas convicções pessoais. O Evangelho precisa ser anunciado acima das minhas crenças doutrinárias. O Evangelho precisa ser anunciado acima das minhas tradições, dos meus usos e costumes. O Evangelho, ele precisa ser anunciado acima de movimentos, acima de denominações. Cristo precisa ser anunciado. Com uma alma convertida, depois temos o discipulado. Temos o trabalho depois de ensino, de discipulado, porque isso faz parte do ID. Mas o Evangelho precisa ser anunciado. E quando eu vejo a vida de Paulo, isso me chama atenção, isso me chamou muita atenção. Porque independentemente do desejo das pessoas, da motivação das pessoas, a única coisa que motivava Paulo era Cristo está sendo anunciado. E, seguindo a isso, nos últimos versículos, do versículo 19 ao versículo 26, nós vemos Cristo é exaltado. E somente isso é o que importa. Paulo destaca essa importância de Cristo ser exaltado e da glória que nós haveremos de ter juntamente com Ele. Quando ele fala no versículo 19, isso resultará em minha libertação, libertação desse nosso corpo mortal. Paulo, ele reforça o que realmente importa para nós, irmãos. Ele considera até a sua própria vida menos importante. Quando a gente vê no versículo 20, na segunda parte, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo considera a sua vida até menos importante do que o anunciar o Evangelho. Nós já tínhamos visto Cristo falar sobre isso. Lá em Lucas 14, versículos 25, versículo 26. Cristo, ele fala, se alguém vem a mim e não me ama mais, ele vem trazendo uma lista de coisas. Lucas 14, versículos 25 e 26. 25. Perdão, irmãos, eu acho que eu devo ter anotado... Isso, versículo 25 e 26. Pode passar o 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo.
Então Paulo coloca a sua própria vida como inferior a Cristo, como inferior ao Evangelho. Mateus, escrevendo essa mesma situação, ele finaliza ainda com outra fala de Cristo, quando ele cita, somente vou ler rapidamente: quem acha a sua vida a perderá, mas quem por minha causa perde a própria vida, a encontrará. Mateus 10, versículo 39. Cristo coloca esta questão da nossa vida ser inferior ao Evangelho, da nossa vida ser inferior a Cristo. E a gente vê Paulo mostrando essa vivência na prática, que a sua própria vida é menos valiosa que o engrandecimento de Cristo. A gente vê que ele até destaca a vontade de partir e estar com Cristo, o desejo que ele tem de partir e ir para a glória de Cristo. Porque a nossa morte física, ela é só um estado passageiro. Até porque Cristo ali, falando, para Marta e Maria, quando Lázaro estava morto, ele falando: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Paulo tinha total certeza dessa vida eterna. Então por isso que ele tem esse desejo de partir e estar com Cristo, porque ele sabe quão maravilhoso isso é, quão grandioso isso é. E esse é o nosso maior objetivo, porque Cristo é a nossa esperança da glória. Vivemos aqui com os olhos fitos na nação celestial, na cidadania dos céus. É isso que Paulo fala mais para frente na carta de Filipenses. Irmãos, a nossa cidadania não é terrena, a nossa cidadania está lá. A nossa vida não é aqui, a nossa vida é lá. Nosso objetivo é estar lá um dia com Cristo. E se o nosso objetivo é estar lá um dia com Cristo, então o que é a nossa vida aqui? O que é a sua vida aqui, então? A nossa vida aqui é viver Cristo. É isso que Paulo diz. Porque para mim morrer é lucro, é vantagem. Eu vou ficar no lucro, porque agora eu vou descansar, vou estar lá junto com Cristo. Viver para sempre com Ele é maravilhoso demais. Isso é infinitamente melhor. Ele fala sobre isso. Mas o que ele diz? Mas o viver, enquanto eu viver, é Cristo. O viver precisa ser Cristo. A nossa vida aqui é viver a Cristo, é viver o Evangelho. Ele fala a respeito sobre isso no versículo 21, que eu acabei citando. E o versículo 22, ele ainda reforça mais uma vez: porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. E o versículo 22, entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Olha só a preocupação dele. Enquanto eu estou vivendo, eu quero produzir mais, eu quero produzir mais, eu quero anunciar mais, eu quero falar mais, eu quero produzir mais desse Evangelho, eu quero anunciar mais de Cristo. E esse trabalho frutífero dele, ele acaba se refletindo em ver na igreja progredir na fé e no Evangelho, que ele cita lá no versículo 25, fazendo com que outros também glorifiquem a Cristo. Então, irmãos, neste pequeno trecho pelo qual nós lemos, nós vemos como que Paulo ele relata como a sua vida tem sido usada para um propósito maior. Ele deixa muito claro de que a vida dele é toda usada para um propósito maior do Evangelho e para a glória de Cristo. E desta forma ele acaba demonstrando uma vida transformada e vivenciada pelo Evangelho. Ele é um exemplo prático de uma vida onde o Evangelho é o agente transformador e o agente orientador de todas as coisas. Mas nós somos como Paulo? Somos?
A nossa vida é. O Evangelho de Cristo também não nos transformou algum dia? O Evangelho de Cristo não nos alcançou algum dia? Então o que ele produz em nós? E observem, irmãos, que tudo aquilo que nós vemos de Paulo, o que Paulo produz, não é pelo seu dom de falar. O que Paulo produz não é pela sua missão como apóstolo. O que Paulo produz não é somente pelo seu conhecimento bíblico da lei. Mas a gente observa bem claro, nesses textos que nós lemos de Paulo, que o que Paulo está produzindo pelo Evangelho é aquilo que ele sente. É o desejo ardente que vem do fundo do seu coração. E isso é algo, irmãos, que todos nós temos, ou precisamos ter, ou precisamos buscar. E por isso que nós precisamos refletir. O Evangelho de Cristo não nos transformou algum dia. O que ele produz em nós? Se nós somos transformados pelo Evangelho, e temos uma vida transformada pelo Evangelho, então é certo, pelo menos em cima do que nós lemos aqui, como eu falei, se formos olhar os outros capítulos de Filipenses, podemos tirar vários outros pontos, mas em cima do que nós lemos, uma vida transformada pelo Evangelho, então é certo que o Evangelho é maior do que o nosso sofrimento. O Evangelho é mais importante do que o seu sofrimento, meu querido. O que importa é que Cristo está sendo anunciado. É por isso que Jesus Cristo, ele procura nos ensinar sobre as situações do nosso dia a dia, como nós devemos reagir, para que as pessoas possam olhar para nós, independentemente da situação pelo qual nós passamos, possam enxergar Cristo. Irmãos, não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque nós temos nossas personalidades, nós temos o nosso coração, nós temos os nossos pensamentos, nós temos as nossas convicções. Mas quando eu vejo Cristo dando uma ordem sobre como reagir diante da situação, eu sei que não é fácil a gente ouvir isso. Às vezes conversando com as pessoas que passam por momentos estressantes, angustiantes, ou até mesmo decepcionantes por causa das outras pessoas. Às vezes eu costumo falar assim, conversando, falando assim, olha, eu sei que não é fácil, mas você tem uma escolha de agir diferente. Ah não, mas eu estou com raiva porque fulano fez aquilo. A raiva é uma escolha sua. O erro de fulano continua sendo o erro dele, mas o sentimento que você tem é uma escolha sua. Não, mas é culpa dele, a forma como eu estou é culpa dele. Não é. Porque se fosse, Cristo não dava uma ordem para nós, para amar os nossos inimigos, para perdoar aqueles que nos perseguem. Cristo não teria dado uma ordem para nós, para oferecer a outra face. É uma escolha, irmãos. É uma escolha que não é fácil. Por quê? Porque precisamos mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir, mudar a nossa personalidade. Mas eu sou assim. Uai, gente, nós não estamos falando de um evangelho que transforma. Nós não estamos falando de um Cristo que transforma. Irmãos, com todo o amor no mundo, irmãos, nós como cristãos não podemos usar essa desculpa. Eu sou assim, minha personalidade é assim, tudo bem. Mas Cristo quer te transformar. Cristo quer mudar o seu jeito de ser, para que no seu sofrimento ou nas situações que você esteja passando, as pessoas possam olhar para a sua vida e ver Cristo, porque o Evangelho é mais importante do que a sua decepção, porque o Evangelho é mais importante que o seu sofrimento, porque o Evangelho é mais importante que a sua personalidade com qualquer outra coisa, porque o Evangelho, ele é mais importante do que tudo. O
desafio que nós temos, irmãos, é deixar o Evangelho nos transformar e mudar o que somos. Porque é isso que nós pregamos, irmãos. É isso que nós anunciamos para o mundo. O Evangelho transforma a gente, o Evangelho muda, Cristo muda a gente, mas nós não deixamos Cristo nos mudar. Então, o primeiro ponto, o Evangelho, ele é maior do que... É pesado a gente ouvir isso, irmãos. É meio estranho eu ouvir isso. O Evangelho é maior do que o seu sofrimento. Aproveite, por isso que Paulo fala várias vezes, Tiago também fala sobre isso. Irmãos, tende alegria por passares pelas provações, porque por meio das suas provações, vocês, perseverando, vocês serão fortalecidos. Vocês ganharão experiências. Vocês serão melhores. Então, tende alegria. O Evangelho é maior do que o nosso sofrimento. O Evangelho é maior do que as nossas convicções pessoais, do que o nosso orgulho humano. O Evangelho é maior do que isso. Todos precisam ouvir o Evangelho. Todos precisam conhecer a Cristo, conhecer o verdadeiro Cristo, conhecer a verdadeira mensagem, a verdadeira palavra de Deus. E às vezes nós queremos escolher quem merece ouvir a palavra de Deus. E às vezes nós queremos escolher qual é o grupo que merece ouvir uma boa mensagem. Por causa das nossas convicções, nossos pensamentos, do meu conhecimento. Por causa disso nós escolhemos quem merece e quem não merece. Mas o Evangelho é maior do que isso aí. Irmãos, o Evangelho, ele precisa ser a nossa vida aqui. O Evangelho, ele precisa ser a nossa vida aqui. Que tudo quanto fizermos, que possa estar sendo direcionado por Cristo. Meus queridos, na sua vida, na situação pelo qual você encontra, ore para Deus. Entregue aos pés da cruz. Entregue a sua vida aos pés da cruz. E ore para Deus. De que forma nós podemos viver conforme a vontade de Deus, conforme o Evangelho pelo qual Ele nos ordenou, para que assim, em toda a situação, o Evangelho seja a nossa vida aqui. Que possamos falar como Paulo, viver é Cristo. Que para mim, enquanto eu estiver vivo, é Cristo que eu vou viver. Não importa o momento, não importa a situação, viver é Cristo. Nós temos a nossa missão de comunicar aos outros sobre isso, de nos ajuntar para encorajar uns aos outros sobre isso. Isso precisa ser a nossa vida, irmãos. Não as nossas coisas terrenas, não é o meu trabalho, não é minha casa, não é minha vida, não é minha família. A minha vida nessa terra não pode ser isso. Porém, que seja o Evangelho em mim, no meu trabalho, que seja o Evangelho em mim, na minha casa, que seja o Evangelho em mim, na minha família, que seja o Evangelho em mim, até mesmo com os meus bens materiais, que seja por meio disso tudo, viver o Evangelho. Meus queridos, que dessa forma possamos olhar para a vida de Paulo, aprender juntamente com ele, no exemplo que ele teve na sua vida, diante das coisas pelo qual ele passou, que nós podemos olhar, irmãos, não somente pelas suas atitudes, não somente pela sua eloquência, não somente pelo seu conhecimento, mas principalmente que possamos olhar para a vida de Paulo e ver o amor que ele tinha pela igreja, o amor que ele tinha pelo Evangelho, o amor que ele tinha por ver mais pessoas ouvindo falar de Cristo. O desejo que ele tinha por isso, irmãos. E que isso possa ser cada vez mais real na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, e que assim possamos estar sempre caminhando juntos, progredindo na fé e na alegria do Senhor. Amém.